No caminho do Calvário, quando já completamente esgotado e sem forças, Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar sua cruz. Esse registro está em Lucas capítulo 23, do 26 até o versículo 27, que diz assim: Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. O prisioneiro carregava sua própria cruz e o Senhor, no início, seguiu esse costume, mas evidentemente era demasiado para suas forças. A viga transversal da cruz era geralmente ligada com cordas até que chegasse ao lugar da execução, quando era fixada em seu lugar. Esse mesmo registro está também em Mateus 27, a partir do 32, e Marcos 15, a partir do versículo 21. Todos esses três evangelhos dão essa notícia sobre esse momento tão difícil, porque normalmente exigia-se que o condenado carregasse a sua própria cruz pela cidade até o local da crucificação, como eu já citei inicialmente que Jesus fez isso, mas ali já quase no final da sua caminhada rumo à crucificação, por conta dos muitos espancamentos e tudo que ele sofreu, as suas forças estavam na iminência de faltarem. O fato de eles providenciarem alguém para levar a cruz de Jesus indicava a seriedade do espancamento que ele havia suportado. Outra coisa também importante que eu pesquisei aqui sobre a crucificação é que, apesar de já ter sido condenado uma pena extremamente brutal para qualquer pessoa, exceto para os escravos, tornou-se uma forma comum de pena de morte para executar qualquer inimigo do Estado. No mundo antigo, a crucificação representava uma maneira dolorosa e humilhante de morrer. Os criminosos condenados tinham de carregar sua própria cruz até o local da execução, como nós já falamos, e então, nesse momento, Jesus estava enfraquecido por tanto apanhar e também incapaz de carregar a sua cruz até o Calvário. Ele foi ajudado por um passante chamado Simão de Cirene, uma cidade situada ao norte da África, como nós acabamos de ler. Também percebi e descobri diante de todo o enunciado sobre Simão, ele era pai de Alexandre e Rufo, provavelmente conhecido dos leitores de Marcos, citado em Romanos capítulo 16, versículo 13. Temos então aqui o fato de que essa família tornou-se seguidora, tornou-se discípulo de Jesus, como Paulo vai citar lá em Romanos 16, que eu acabei de ler. Simão Cirineu, até então desconhecido, torna-se uma referência para nós aqui ao se colocar junto a Jesus, ajudando-o a carregar sua cruz. É comum que reivindiquemos o contrário, que seja Jesus que nos alivie as angústias e os sofrimentos, e ele, por certo, o faz. Contudo, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro nos desafiam a assumir a parte que nos cabe ao lado de Jesus Cristo quando sofremos diante das misérias da humanidade ou quando somos alvos de críticas e perseguições pela nossa identidade de cristãos. Paulo cita em Filipenses capítulo 3, versículo 10, que eu gostaria de ler agora, quando o texto vai dizer assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos,
tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Pedro também traz uma palavra nesse sentido em 1 Pedro 4,13. Diz assim o texto: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Enquanto eu estava preparando essa meditação, me veio à mente aquele texto lá do final do capítulo 25 de Mateus, quando ele diz assim: eu tive fome, tu me destes de comer. Eu tive sede, tu me destes de beber. Eu estava preso, tu me fostes visitar. Eu estava no hospital e recebi a sua visita. Senhor, quando é que fizemos isso? Quando fizestes a um dos meus pequenos, dos meus menores pequeninos. Aqui nós temos um texto que Jesus estava sofrendo nas suas últimas forças, e Simão de Cirene, que estava vindo do campo, pôde socorrê-lo, porque em sua carne, em sua vida, ele estava ferido, mortalmente ferido, sofrido, humilhado. Eu sempre fico maravilhada com o privilégio que Simão Cirineu teve de poder ser a mão que Jesus precisava, os pés que Jesus precisava, a força que Jesus necessitava e o ânimo que certamente Simão Cirineu trouxe para Jesus nos seus últimos momentos de vida. E eu fico maravilhada que eu e você podemos também ser essa mão e esses pés estendidos para abençoar a vida de outras pessoas, dos pequeninos do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Essa é, pois, a reflexão de hoje. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.